Olá, meu povo, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, comigo está tudo ótimo. E no vídeo de hoje eu venho comentar um pouco do que vocês perguntam bastante, que é sobre a química, como a química entrou e saiu da minha vida e como eu lidei com transição, BC. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo sobre isso. Se eu já falei, foram alguns trechos de uns vídeos que eram de outros assuntos, mas eu nunca fiz um vídeo pra isso, que eu percebi falha minha. E então resolvi trazer pra vocês um pouco da minha experiência nesse sentido. Vou tentar falar bem rapidamente pro vídeo não ficar cansativo, muito longo, chato, porque eu sei que vocês querem saber, mas vocês odeiam assistir vídeo longo. Não se encafifem se eu estiver olhando muito o celular, é que eu fiz algumas anotações aqui porque eu sou expert em me perder no meio das falações. Então, para facilitar a minha vida e a de vocês, eu fiz aqui algumas anotações para não me deixar esquecer dos pontos mais importantes da mensagem a ser passada para vocês agora. Bom, eu vou começar falando dos meus insucessos com químicas, de todo jeito. Bom, eu comecei a utilizar a química, eu infelizmente não vou ter as datas certinhas, os anos, aquelas coisas todas, como algumas pessoas têm, e eu acho simplesmente exemplar. Eu só me recordo que eu comecei a utilizar a química muito cedo, como acho que a maioria de nós. Eu já utilizei de tudo um pouco. Eu já utilizei Enê, guanidina, eu já utilizei pente quente, Herbalife, fiz beleza natural. E a minha saga em busca do cabelo perfeito não foi muito diferente da maioria de vocês. Enfim, as nossas histórias, elas meio que se cruzam nesse sentido. Se eu não me engano, a primeira química com a qual eu tive contato, se não me engano, foi o Enê. Porque eu lembro que a minha mãe utilizava e tinha um cabelo super liso. Liso, até não queria mais. E eu queria muito um cabelo liso igual ao da minha mãe. Só que nunca alisou meu cabelo, nunca deu certo. Meu cabelo, ele ficava preto, muito preto, ficou preto por conta do Enê, mas nunca alisou e ainda derrubou. Por que insucessos? Insucessos porque simplesmente os que conseguiam alisar meu cabelo derrubavam em seguida. Os que conseguiam não. Na verdade, só o Enê nunca alisou meu cabelo. O resto alisavam ou relaxavam, que na verdade eu nunca quis. Eu nunca utilizei o cabelo liso, nunca utilizei um alisante. Eu sempre utilizei um creme relaxante, que, enfim, dá no mesmo. Mas eu não gostava dele lambido. Eu lembro que teve uma fase, eu vivenciei uma fase onde eu comecei a fazer muita escova. Fiz muita escova, eu relaxava meu cabelo e fazia muita escova. E eu lembro de um mês inteiro, eu lembro que eu tinha acabado de sair de um emprego, tinha entrado no outro. Eu lembro que nesse novo emprego, eu já iniciei com o cabelo escovado e de chapinha. E eu não queria que ninguém me visse de outra forma que não fosse assim. Então eu simplesmente ia trabalhar todos os dias chapada. Oh my god. Chapada? Chapeada? Não é bêbada. É isso. Eu ia trabalhar todos os dias com o cabelo escovado e com chapinha. Mas na maioria das vezes eu utilizava meu cabelo relaxado. A maior parte da minha vida eu utilizei meu cabelo só relaxado. Às vezes eu queria o cacho perfeito, em busca do cacheado perfeito. E eu relaxava, fazia permanente, pra poder... Usava aqueles bigodinhos, né, pra poder chegar e deixar o cabelo ondulado, aquela coisa toda. Todas as químicas, todos os procedimentos químicos que eu utilizei no meu cabelo derrubaram meu cabelo. Todos. Mais cedo ou mais tarde meu cabelo caía. Não tinha final feliz. Eu poderia até estar numa fase onde eu estava muito satisfeita com o meu cabelo, aquela coisa toda, mas era questão de tempo. Em algum momento o meu cabelo ia cair. Ia começar a sair muito cabelo no pente, ia começar a sair muito cabelo no banho, ia começar a ver pedaços de cabelo no meu travesseiro. De alguma forma eu ia perceber que meu cabelo estava caindo, porque ele sempre caía. E foram lutas e mais lutas e mais lutas, afinal, né, amiga? Foram 22 anos aproximadamente 22 anos nessa luta de ter um cabelo perfeito relaxado. Bom, o momento em que se começou a falar em aceitação do cabelo natural, pra mim, ainda foi um pouco confuso, porque eu comecei a ouvir falar esse processo de aceitação das pessoas em 2012. Eu comecei a perceber as pessoas falando bastante no assunto. Só que eu me lembro bem que era muito... eu não via muito meninas com o meu tipo de cabelo, ou tipo 4, falando mais em aceitação. Nessa época, em 2012, eu me lembro
que eu via muito meninas de cachos mesmo, assim, um cabelo tipo 3, falando em aceitação. Mas eu só via, nem procurava saber as formas de que eu poderia também deixar o meu natural, porque eu sabia que meu cabelo não era no estilo delas, tipo 3, que eu lidaria um pouco melhor com ele se eu resolvesse deixá-lo natural. Nesse período, com certeza, eu estava com o cabelo relaxado, não lembro o que eu estava fazendo, nem onde, não sei se era em casa ou se era em algum salão, eu não sei. Mas enfim, as meninas falavam, eu vi alguns vídeos, assim, eram alguns lapsos de tipo, resolvi mudar, resolvi me aceitar e tal. E eu sempre falava, assim é fácil, né, com um cabelo desse, nossa, virava meu marido direto e falava, se eu tivesse o cabelo dela, eu nunca nem teria alisado, nunca nem teria relaxado. Até que eu comecei a ver mais gente falando mais sobre o assunto. Mas ainda eram muito as tipo 3. Aí o que aconteceu? Um episódio assim, meio triste, né? Eu acho um pouco triste, assim. Como as tipo 3 estavam se aceitando seus cachos. E elas falavam muito a gente não conhece o nosso cabelo, a gente não... Muitas de nós nunca nem vimos o nosso cabelo, a gente não sabe como é. Então a gente tem que dar uma chance pro nosso cabelo, porque às vezes o nosso cabelo é totalmente diferente da forma como a gente pensa que ele é. E apesar de no fundo eu saber que eu não era uma tipo 3, na época, no iniciozinho, pelo menos a gente aqui no Brasil, acho que a gente nem se tocava, nem se falava muito nessa tabela, nem sei se já existia essa tabela de tipo 2, tipo 3, tipo 4, mas eu tô falando porque hoje a gente já sabe. Então assim, as tipo 3, naquele momento elas falavam muito isso, que a gente não conhecia o nosso cabelo, que era pra gente dar uma chance, que nosso cabelo poderia se mostrar completamente diferente de como a gente imaginava que ele fosse. No fundo, mesmo sabendo que eu não era uma tipo 3, que eu não tinha um cabelo cacheado, fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, me surgiu uma dúvida do tipo, cara, e se meu cabelo for cacheado? Então existe uma forma de você deixar um cabelo cacheado naturalmente? A única coisa que eu sabia é que eu não queria ter um cabelo como o meu natural, assim. Se fosse pra ter um cabelo tipo o que eu imaginava que eu tinha, que é esse aqui mesmo, natural, eu falei, não, eu vou querer. Mas como as tipo 3 estavam falando muito isso, eu falei, será? Começou a minha saga pela internet, procurando, pesquisando, e eu falei com a Nanda, do Cantinho da Nanda, do blog Cantinho da Nanda, que é uma tipo 3 e tem um cabelo cacheado, cachos perfeitos, aquela coisa toda. E aí eu falei com ela que eu estava querendo aceitar meu cabelo e que eu queria ajuda, que eu precisava de ajuda, né? Aí eu lembro que ela perguntou como era o meu cabelo. Que o meu cabelo era parecido com o dela. E eu falei que não, meu cabelo... Que eu achava que, pelo menos, que meu cabelo não era parecido com o dela. E aí eu falei, não vou saber te explicar. Ela falou, qual é o tipo do seu cabelo? Eu falei, eu não vou saber te explicar. Ela falou, quem você lembra que tem um cabelo parecido com o seu? E aí eu pensei e falei, sabe o Michael Jackson quando era preto? Meu cabelo é tipo dele. Eu só não deixo Black Power, mas meu cabelo é do tipo do Michael Jackson, assim, bem crespão. E aí ela falou assim, entendi, eu vou te recomendar uns grupos que você pode se orientar. Grupos de meninas que têm o mesmo tipo de cabelo que o seu e etc e tal. Ela foi muito legal, muito bacana, Nanda. Ela me indicou alguns grupos no Face. Já tinha Face. Ela me indicou alguns grupos no Face e eu comecei a participar desses grupos e tal. Entrei nesses grupos, assim, desesperada, querendo muito que meu cabelo pudesse cachear, ficar tipo da Nanda em algum momento, e que eu pudesse descobrir o meu cabelo, se eu deixasse ele natural, que ele pudesse ficar assim. Ou seja, com tudo isso, eu ainda esperava que o meu cabelo ficasse igual da Nanda. Nunca será, Brasil. Bom, e mesmo estando nesses grupos vasculhando, vendo posts todos os dias de gente que estava postando, aquela coisa toda, ainda assim, nesses grupos, mesmo sendo grupos voltados para meninas de cabelo mais crespos, tinha muita foto e relatos de aceitação de meninas que tinham os cachinhos, os cabelos bem definidos, e eu ficava meio deslocada, muito perdida, e aí eu pensei, eu vou dar prosseguimento ao meu tratamento no Beleza Natural. E eu vou fazer isso, eu vou deixar o meu cabelo cacheadinho, que é o que eu quero, e isso eu só consigo no Beleza Natural. Eu vou tentar fazer com que eles deixem muito pouco o tempo de química, que eles deixem muito pouco no meu cabelo, só pra poder dar aquele susto. Eu lembro que no início a gente usava muito esse termo, susto, né? Dar um susto na raiz, dar um susto.
que é aquele processo de você praticamente colocar e já tirar, pro cabelo não cair. Então eu comecei a achar que isso seria possível no Beleza Natural. Eu fui no Beleza Natural, eu toquei no assunto, vieram pessoas quase que da diretoria para poder chegar e entender o que eu queria, né? Porque eu falei com a menina, com a cabeleireira, ela disse que não seria possível, aí chamou uma outra pessoa acima dela, a pessoa veio, falou e ficou meio assim, chamou uma outra, chamou uma outra. Eu lembro que no final estava um monte de gente em volta de mim querendo entender o que eu queria. E aí eu falei que eu queria isso. Eu falei, gente, eu só quero que vocês não deixem o meu cabelo murcho, igual eu tô vendo aqui. Ah, mas depois que seca, não fica murcho. Eu falei, mas ainda assim tá murcho pra mim, pro meu gosto. Eu preciso que vocês deixem o meu cabelo armado, cheio, mas com cachos.